A atleta belga Marieke Vervoort, que participou na Paralimpíada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, sofre de um problema terrível de degeneração na parte inferior dos seus membros. Há algum tempo já ela perdeu a mobilidade das pernas e isso tem a cada ano piorado a sensação, porque o sofrimento, a dor, a agonia se intensifica quando o tempo passa. Chegou a tal ponto dela dizer que após a Olimpíada ela vai, em virtude das leis do seu país, a Bélgica, pedir para que seja praticada com ela a eutanásia. Ela já não aguenta mais viver. Eu não sei se você já passou, em algum momento da sua história, por um momento de dor, de sofrimento, algo que fez com que você perdesse o controle da vida. Bem, se você, assim como aquela atleta, já enfrentou um momento duro, terrível assim, talvez você consiga entender um pouco a dor e o sofrimento de Jó. Eu queria que você acompanhasse comigo o que ele diz no capítulo 3 do seu livro, no verso 2 e no verso 3. Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele. É claro que, às vezes, no momento da dor, do sofrimento, a gente até chega a dizer que gostaria de morrer. Mas quando essa frase vem de alguém que está passando por uma condição extrema de sofrimento, como é o caso de Jó, ele já alcançou o seu limite, ele não aguenta mais. Eu, às vezes, encontro pessoas que me procuram e dizem assim, olha, eu não aguento mais, a depressão está acabando com a minha família, já não consigo mais tirar sentido ou propósito da vida. Talvez você possa conhecer alguém, ou até mesmo você está passando por essa dificuldade. Eu queria te dizer que a realidade do sofrimento, ela deve ser entendida dentro do espectro da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Dá uma olhadinha comigo, por exemplo, o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Vamos ao Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Se você está sofrendo, se a angústia toma conta do seu ser, a palavra de Deus diz que juntamente com o sofrimento, Deus providencia algo para que você consiga suportar e vencer esse desafio. Bem, mas se ainda assim você acha que a dor está além da sua condição, eu queria te lembrar outro aspecto do nosso estudo de hoje. Além da realidade do sofrimento, eu queria também falar sobre a realidade da morte. Por que o homem morre? Bem, vamos dar uma olhadinha no que Jó fala também sobre esse assunto. Abra comigo no Antigo Testamento o livro de Jó, capítulo 3. Eu queria que você analisasse as palavras de Jó no verso 13 e no verso 14. Preste atenção, diz assim, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para si edificam mausoléus. Qual era a visão de Jó sobre a morte? Jó entendia, na sua agonia, que a única solução para o seu problema era a morte. Para ele, ela seria um descanso. Será que a morte é isso mesmo? Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que a morte entrasse na nossa vida? Você já perdeu alguém que amava muito? Eu me lembro aqui de algumas pessoas, me lembro da minha avó, do meu tio, me lembro da minha tia, pessoas que amava e perdi de repente, em alguns casos até inesperadamente. Mas será que a morte pode ser uma bênção? Bom, você pode até pensar que eu estou ficando louco, mas não. Preste atenção que a Bíblia diz. No Salmo 116, o verso 15, nós encontramos uma definição um tanto curiosa sobre o que seria a morte. Dá uma olhadinha. Salmo 116, o verso 15, diz assim,
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Será que é isso mesmo? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Observe que dentro da perspectiva divina, a morte é um alívio. É por isso que Jó, na sua angústia e sofrimento, ele dizia, olha, se eu morresse agora, enfim eu descansaria. O estado do homem na morte, conforme ensinado pela palavra de Deus, é um estado de inércia absoluta. Quando nós deixamos de viver, não existe alguma esfera de ação em que nós estejamos então inseridos. Como, por exemplo, o que diz a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Se você for comigo, Eclesiastes, capítulo 9. Observe o que diz lá o verso 5. Eclesiastes 9, o verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A morte é uma bênção, porque ela é um descanso. Quando nós morremos, tudo que diz respeito à existência debaixo do sol cessa para aquele que foi ao pó da terra. Assim, Deus nos dá um presente, porque a morte, apesar de ser o fim absoluto de todas as coisas, não tem a última palavra. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 11, o seguinte, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra de Deus é enfática ao apresentar a esperança da ressurreição. Isso também aparece na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 em diante. Diz assim, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você conhece alguém que morreu crendo na esperança da volta de Jesus, isso é um alívio muito grande, porque a morte não é a última palavra. Jesus Cristo tem autoridade sobre a morte. Ele disse no Apocalipse 1, verso 18, que tem as chaves da morte e do inferno ou da sepultura. Veja, a morte não tem a última palavra. Nós temos uma esperança de que ainda que seja necessário passar por essa experiência traumática, ela é um descanso, porque Deus tem o poder para nos dar, para recobrar a vida, e isso vai acontecer num contexto completamente diferente. Mas agora eu quero ir para a última lição de hoje. Qual seria a realidade da vida? Bem, para que então Deus nos colocou aqui, sabendo que em algum momento poderemos passar pela triste realidade da morte? Para você entender isso, eu queria ler algumas coisas aqui dentro da palavra de Deus. Vamos comigo no livro de Jó outra vez, capítulo 7, livro de Jó, capítulo 7, o verso 6 até o verso 9. Diz assim, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Jó começa a propor um pensamento de que a nossa vida é muito breve, é como se fosse um rápido momento. E ele diz aqui no verso 7, lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. O verso 8, os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Verso 9, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. O que Jó afirma é que a nossa vida aqui é passageira, é ou não é? Ele tinha 70 anos aproximadamente quando começou a sofrer, e ele imaginava que esse seria o seu fim. É possível que você, que já tem mais tempo de vida, mais estrada, você agora começa a conviver com a realidade do sofrimento de uma forma mais intensa. Até o Salmo 90, o verso 7, o verso 8, diz que os dias do homem são 70, quando muito 80 anos. Depois disso é canseiro e enfado. Mas eu queria te dizer que nós temos uma missão aqui, a vida tem um propósito também, tem uma realidade. E eu queria ir para Tiago, capítulo 1, o verso 27. Qual é o propósito da vida? Ou o que nós deveríamos fazer? Tiago, capítulo 1, verso 27. Veja o que diz ali. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Observe que o propósito da vida é ajudar aqueles que passam por dificuldades e problemas. Talvez você
seja um instrumento que Deus escolheu para levantar alguém que está no fundo do poço como Jó. Talvez sejam as suas mãos, as mãos usadas por Deus, para amparar aquele que está agora sentindo-se solitário, no fundo do poço, precisando de uma ajuda, de um auxílio. Talvez seja você, a pessoa escolhida, para levar uma mensagem de esperança para aquele que tanto necessita. Se você fizer isso, você estará cumprindo o propósito da vida e o propósito da verdadeira religião, que é ajudar aqueles que tanto necessitam. Seja um instrumento de bênçãos. Leve a mensagem de paz e esperança a todos que precisam ouvir sobre a grande promessa de que Deus fará novas todas as coisas.